No capítulo desta sexta-feira, 12 de dezembro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Augusto não tem jeito, ele está com Florinda na senzala. Ele diz que os sogros dele vão para São Paulo de vez. Florinda comenta com Augusto o quanto ela está preocupada em perder o emprego dela para Leonora. Ela não quer mais que ela cozinhe lá desde quando ela voltou. Augusto conta para Florinda que todos estão assim porque já desconfiaram que ele ficou encantado por ela. Florinda faz cara de quem está gostando de ser elogiada por Augusto. Ela esqueceu Renato rapidinho e está dando mole para Augusto para tentar se dar bem na vida. Augusto manda Florinda pedir para os sogros dele para ela viajar com eles para São Paulo. Florinda tem certeza que Maria do Socorro não vai querer levar ela para São Paulo. Augusto manda ela insistir que Maria do Socorro acaba levando ela. Ele vai ficar lá por alguns dias, depois ele encontra ela em São Paulo. Florinda sorri para Augusto, e ele é tão safado que ilude a menina já de cara falando que ama ela, sem nunca ter dado um beijo sequer nela. Ele beija o rosto e o pescoço de Florinda já querendo avançar o sinal, mas Florinda de burra não tem nada. Ela empurra ele falando que não vai fazer nada se ele não falar com o pai dela primeiro. Ela sai de lá. Augusto pensa que Florinda ficou maluca ao pedir para ele falar com o pai dela para eles terem um relacionamento. Maria do Socorro confessa para Leonora que ela está com medo de não se acostumar com as mudanças que a vida dela vai ter e das lembranças que ela vai ter da casa da fazenda. Leonora pede para a patroa dela não ficar com medo porque mudanças sempre são para melhor. Maria do Socorro continua falando porque as raízes dela são de lá da fazenda. Leonora dá como exemplo ela e a família dela que deixaram as raízes deles tão longe de lá. Maria do Socorro se toca que às vezes as mudanças são necessárias. Leonora deixa claro para Maria do Socorro que eles deixaram o país deles para trás e ela só está deixando para trás a casa dela e indo viver numa bela mansão em São Paulo. Maria do Socorro conta para Leonora que ela não vai esquecer o que ela falou na cozinha para ela e conta também como foi a noite de amor dela e de Gumercindo, depois daquela dança de despedida dela e de Bartolo na festa dos italianos. Leonora vê que Maria do Socorro está com uma cara de que está sentindo um fogo só de lembrar de Gumercindo. Aí Maria do Socorro conta para Leonora como foi bom esse dia em que ela e Gumercindo foram para a cama. Aconteceu como nunca tinha sido antes. Ela não pode ficar na menopausa agora. Leonora manda ela parar de falar besteira, porque nenhuma mulher fica seca assim. Leonora deixa claro para Maria do Socorro para ela se preparar, porque a barriga dela vai crescer depois da belíssima noite de amor que ela teve com Gumercindo. Maria do Socorro não acredita que isso seja possível, por causa da idade dela. A senhora não precisa acreditar. O que está feito, está feito. Maria do Socorro fica com medo de estar grávida naquela idade. Gumercindo deixa claro para Renato que depois do acordo que ele fez com os italianos, ele não tem nada mais que fazer lá. Renato fala que sabe disso. Gumercindo acha que os italianos não vão querer ter ele como empregados dele na venda. Renato também acha que os italianos não vão querer ele lá. Eles já estão até falando que vão cuidar da venda por eles mesmos. Gumercindo diz na cara de Renato que os italianos só estão fazendo isso para não serem roubados. Renato justifica o erro dele, porque pensava que estava ajudando Gumercindo a manter os italianos lá. Renato deixa claro que também nunca viu ninguém fazer o que ele fez com esse povo. Gumercindo defende os italianos, porque eles trabalham duro para ganhar um dinheiro suado e não merecem ser roubados. Renato já está demitido mesmo? Ele chama Gumercindo de trouxa. Você também me desculpe a franqueza, mas você está demitido. Renato olha com raiva para Gumercindo e depois ele vai embora. Maria do Socorro não gosta de deixar a Angélica lá sozinha cuidando de tudo. Angélica pede para a mãe não ficar preocupada, pois ela sabe se cuidar. Maria do Socorro acha o fardo de Angélica pesado demais, por estar cuidando de todas essas fazendas sozinha. Angélica deixa claro que ela está tão feliz por dividir o fardo com os italianos que trabalham com ela. Antônio conta para Mateu e Amadeu como foi na delegacia. Mateu é esperto, perguntando para Antônio se ele não tem nada a ver com a morte de Hernandes. Antônio, todo sem graça, fala que não. Amadeu fica curioso para saber quem foi que matou o marido de Hortência, já que o marido da mulher morta estava viajando. Antônio fala que Heriberto falou que o marido dela estava viajando fazendo compras para Hernandes.
Amadeu pergunta para Antônio se o empregado de Hernandes não estava viajando mesmo. Antônio mesmo cai em contradição, afirmando que Juvenal não estava viajando. Mateu pergunta para Antônio como ele pode afirmar isso. Antônio dá a desculpa de que ele só imagina que foi Juvenal quem matou Hernandes e pede licença saindo de lá. Depois, Antônio fica no quarto lembrando que ele contou para Juvenal que a esposa dele e Hernandes eram amantes. Juliana pensa que Hortência está sofrendo com a morte do marido dela, dizendo que ela sente muito pelo que aconteceu. Hortência deixa claro que ela não sente nem um pouco. Hernandes tinha tantos ciúmes dela e, na verdade, ele estava dormindo com outra, porque ela iria chorar. Juliana faz perguntas para Hortência querendo saber o que ela vai fazer da vida dela agora. Hortência fala que quer viver mais e junto do Amadeu. Juliana pergunta para Hortência como vai ficar o filho dela. Hortência deixa claro para Juliana que se o Amadeu quiser ficar com ela, vai ter que aceitar o filho dela também. Mateu alerta Amadeu para ele tomar cuidado porque a polícia pode achar que foi ele quem matou o marido de Hortência. Amadeu deixa claro que não está com medo porque ele não fez nada. Mateu também acredita que não tenha sido ele quem matou o marido de Hortência, porque ele não seria maluco. Amadeu deixa claro que não foi ele, e além do mais, o Antônio afirmou que foi o marido da amante de Hernandes. Mateu fala para Amadeu que ele quer conversar com ele sobre Juanito. Amadeu fica curioso para saber o que Mateu quer falar sobre Juanito. Mateu conta a verdade para Amadeu, que Juanito é filho dele, o que roubaram da Juliana. Amadeu fica chocado ao saber disso, porque sabe que Hortência vai sofrer perdendo Juanito. Mariana conversa com Franceschinho. Doutor Ivan procura Janete para saber a versão dela sobre o caso de Juliana, deixando claro que é bem delicado o caso dela. Ela pode se encrencar feio. Marco Antônio fala para a mãe que ela já está sabendo que Juliana encontrou o filho dela com Mateu. Janete se faz de desentendida, perguntando o que ela tem a ver com isso. Se for verdade que a dona Juliana falou, a senhora tem muito a ver com isso. Marco Antônio deixa claro para a mãe que o doutor Ivan Maurício já está sabendo de tudo. Janete torna a se fazer de sonsa, perguntando o que ele está sabendo. Eu não sei o que aquela italianinha andou lhe contando, mas certamente ela não contou a verdade. Marco Antônio fica prestando atenção no que a mãe dele vai inventar. Hortência, falando com Juliana, fala que ela já sabe da história que roubaram o filho dela. A mãe dela contou para ela. Juliana, com uma cara feia, fala que Dolores também comentou com ela que foi a mãe do Juanito quem entregou ele nos braços dela. Hortência fica pensativa, depois confirma a história da mãe dela. E Juliana, com raiva, fala na cara de Hortência que não foi isso que aconteceu. E ela sabe disso. Hortência pergunta do que ela está falando. Juliana deixa claro que está falando sobre Juanito e que ela não deixa ela nem sequer pegar no colo. Hortência fala que é porque ela sente ciúmes do jeito como ela cuida dele. Juliana não consegue mais esconder a raiva dela pelo que esconderam dela sobre Juanito e se aproxima de Hortência, deixando claro que ela sabe que Juanito é filho dela. Hortência fica sem chão ao saber que Juliana já sabe da verdade. Ela abraça Juanito tentando esconder de Juliana a verdade. Juliana torna a falar que Juanito é filho dela. Hortência diz que isso não é verdade. Juliana deixa claro que ela sabe que ela foi buscar essa criança na Santa Casa de Misericórdia com a irmã Letícia e Teresa. Hortência continua insistindo na mentira, falando para Juliana que Juanito não é filho dela. Juliana completa a peça-chave. Um casal de espanhóis e o marido se chamava Hernandes. O teu marido que está morto. Hortência fica arrasada só de pensar na possibilidade de perder Juanito. Amadeu confessa para Mateu que ele ficou assustado com a história que ele contou. Mateu afirma que essa é a mais pura verdade. Juanito é filho dele. Amadeu pergunta para Mateu o que ele espera dele, porque a Hortência é muito apegada naquele menino. Ele não acredita que Hortência vai abrir mão do filho dela. Mateu deixa claro que o filho é dele e de Juliana, e não de Hortência. Depois da pressão de Juliana, Hortência é obrigada a contar a verdade, que ela e o marido dela adotaram aquela criança dentro da lei. Ela não sabia que não foi a mãe que abandonou ele. Juliana conta que ela voltou várias vezes na Santa Casa para saber do filho, mas não contavam para ela onde moravam os espanhóis. Hortência, coitada, fala a verdade que ela não sabia disso. Juliana fala que agora ela está sabendo e manda ela dar para ela o filho dela. Hortência grita não com raiva. Dolores escuta vozes alteradas e pergunta o que está acontecendo entre elas. Hortência conta para a mãe que Juliana já sabe que Juanito é filho dela. Dolores fica com o coração na mão, pois sabe que a filha vai sofrer e ela gosta do neto Juanito. Juliana deixa claro que ela vai lutar pelo filho dela.
Dolores olha preocupada para Hortência. O advogado manda Janete se explicar sobre o caso de Juliana. Janete dá uma de coitada falando que ela não precisa ser adivinha para saber que Juliana disse que ela roubou o filho dela. O advogado fala a história que Juliana contou para ele. Janete age como se Juliana fosse louca, dizendo que não adianta, ela vai repetir essa história 1000 vezes. Marco Antônio, já enojado das mentiras da mãe, deixa claro que não adianta ela esconder os fatos. O advogado está lá para ajudar ela, que não atinge o nome dos Malianos. Janete tem a cara de pau de falar para o advogado que Marco Antônio também não conhece a verdade. Marco Antônio pergunta qual é a verdade então. Janete ultrapassa limites, falando para Marco Antônio que ela e Mariana fizeram somente o que Juliana pediu. Marco Antônio fica de cara amarrada com a cara de pau da mãe de mentir desse jeito. O advogado fica pasmo com a versão de Janete. E Janete fala que Juliana mandou ela e a Mariana fazerem isso porque ela sabia que aquela criança seria um estorvo para eles dois. Marco Antônio pensa que a mãe está ficando louca com o que está inventando. E Janete mente, dizendo que Juliana pediu para ela que desse um fim no filho dela. O advogado fica horrorizado com o que escuta. Janete inventa mais ainda, falando que só pediu para Mariana levar a criança para a Santa Casa porque ela tinha medo de Juliana matar aquela criança. O advogado prefere acreditar em Janete do que em Juliana. Ele diz o que ela está falando muda toda a história. Janete diz que agora que Juliana abandonou o filho dela para correr atrás do italiano, é a palavra de Juliana contra a dela. Marco Antônio acha ridículo essa desculpa da mãe. O advogado pede para Janete contar para ele a versão de como tudo aconteceu. Janete inventa mais mentiras para o advogado para ele não defender Juliana. Luísa e Mariana pensam que Janete está conversando com o advogado para dividirem a fortuna de Francesco logo. Janete fala para o advogado a coisa mais absurda do mundo, que Juliana nunca quis aquela criança. Ela mente para o advogado que antes de Juliana ter o filho, elas duas tiveram uma conversa séria, que Juliana deixou claro para ela que ela não queria o filho porque Mateu havia abandonado ela. Ela queria viver em paz com Marco Antônio. Marco Antônio até sorri diante do que a mãe dele está falando e deixa claro que isso é um absurdo. Janete mente falando que jamais teve coragem de contar para ele isso. O advogado é mais louco que Janete, acreditando nessa versão absurda dela, dizendo que assim a criança foi parar na roda da Santa Casa. Janete, se fazendo de santa, pergunta o que ele faria no lugar dela. O advogado deixa claro que não sabe e acha estranho Juliana querer recuperar o filho justamente agora, porque Juliana abandonou Marco Antônio e está vivendo com o italiano. O advogado pergunta para Marco Antônio o que ele tem para falar sobre isso. Marco Antônio, para não ficar contra a mãe, prefere não se meter, dizendo que não conhecia essa parte da história. Janete faz cara de pura, dizendo que só está contando agora essa história porque ela está sendo obrigada. Marco Antônio faz cara de deboche, sabendo que a mãe dele está dando uma bela de matriz. Agora vem a parte mais importante. O advogado pergunta se ela tem alguma testemunha do que ela contou. Janete coloca Mariana no meio, pensando que ela vai falar o que ela quer, para manter o emprego dela. Angélica fala para a irmã que vai ser um pouco difícil morar sozinha, mas também não será o fim do mundo. Rosana praticamente debocha da irmã, falando que é melhor morar na fazenda do que em São Paulo. Só que Angélica já morou em São Paulo e sabe que não é ruim viver lá. Só que ela precisa cuidar do que é dela, senão Augusto jogará tudo pela janela. Rosana diz que nisso ela tem toda a razão. Angélica pode pensar na possibilidade de mudar de ideia caso Augusto consiga se eleger. Janete vai até o quarto de Mariana e instrui ela o que ela deve falar para o advogado e o que ela deve repetir para ele. Pelo amor de Deus, Madame Janete, eu vou ter que dizer que a Juliana não queria o filho dela? Janete diz que sim, e que Juliana renegava a criança antes dela nascer, e que tudo o que elas fizeram foi para livrar a criança do ódio de Juliana. Mariana fica espantada com a nojeira que Janete acabou de inventar para o advogado, depois de ter feito tudo o que fez com Juliana. Janete manda Mariana ir com ela até a sala para falar com o advogado. Janete apresenta Mariana para o advogado, contando que ela é a governanta da casa há muitos anos. O advogado cumprimenta Mariana, e Mariana cumprimenta ele também. Janete fala para Mariana que ela contou para o advogado o que realmente aconteceu quando Juliana teve o filho dela. Mariana finge que vai ajudar Janete, dizendo tudo bem, senhora. O advogado pergunta para Mariana se ela pode confirmar a história de Janete. Mariana olha para a cara de Janete. Ela quer que Janete se ferre por ser ruim para as pessoas.
Janete manda Mariana contar o que realmente aconteceu. Marco Antônio manda Mariana contar somente a verdade. Instrui ela para fazer o que é certo. O advogado nota que Mariana está demorando a falar e pede para ela não ficar constrangida e pergunta se Juliana não queria o filho dela. Mariana fala para o advogado que tudo que Janete contou não é verdade. Janete arregala os olhos com raiva falando Mariana. Mariana deixa claro para Janete que ela não pode mentir, depois de ter feito o que fez amando dela. Janete só falta matar Mariana com o olhar, e Mariana fala para o advogado que Juliana queria muito o filho dela. O advogado fica chocado quando descobre que Janete mentiu. Mariana conta que Juliana não chegou a ver o filho quando nasceu. Marco Antônio fica olhando para a cara de pau de Janete, que ele sabia que estava mentindo. Mariana conta para o advogado que o parto de Juliana foi difícil. Ela ficou desmaiada sem forças na cama. Janete, com raiva, manda Mariana contar a verdade. Mariana fala na cara de Janete que Juliana não chegou a ver o filho dela. Janete quer matar Mariana por essa traição. Mariana conta para o advogado que Juliana não chegou a ter o filho em seus braços e nem escutou o choro dele, porque a senhora Janete mandou que ela levasse o bebê para a roda dos excluídos da Santa Casa. Janete sabe que vai se dar muito mal porque a verdade veio à tona. Mariana fala para o advogado que Janete disse para Juliana que o filho dela tinha nascido morto. O advogado fala que isso foi exatamente o que Juliana disse. Mariana jura que essa é a mais pura verdade. Janete, furiosa, manda Mariana sair de lá agora. Mariana fala na frente do advogado para Janete que ela vai arrumar as malas dela. Mariana olha para o advogado e pede licença. Janete continua mentindo, falando que Mariana se tornou amiga de Juliana, por isso ela mentiu. O advogado deixa claro para Janete que agora não é mais somente a palavra dela contra a palavra de Juliana. Marco Antônio fala para o advogado na frente de Janete que Mariana não mentiu. Ele olha para a mãe e fala que lamenta muito dizer isso. Janete fica com raiva por Marco Antônio continuar do lado da italiana. O advogado deixa claro que ele precisava saber da verdade para saber o que fazer. Marco Antônio fala para o advogado fazer de tudo para devolver o filho de Juliana. Vamos ver o que se pode fazer, senhor Marco Antônio. Quando o advogado sai, Janete grita furiosa pelo nome de Mariana. Janete entra no quarto de Mariana e Mariana até fecha os olhos pensando que vai ter que aguentar aquela mulher no ouvido dela. Janete deixa claro para Mariana que ela fez ela passar vergonha na frente do advogado. Mariana fala que não poderia mentir. Ela já sente remorso pelo que fez com Juliana anos atrás. Janete se sente traída por Mariana. Mariana deixa claro para Janete que ela não quer discutir com ela. Ela já está indo embora dessa casa. Janete grita mandando ela ir mesmo e sumir de lá. Ela nunca mais quer ver ela na frente dela e ainda chama Mariana de maldita. Mariana pega as moedas de ouro que Francesco deu para Francesquinho e fala que essa é a fortuna dele. Ela fica se perguntando onde estará a certidão de nascimento de Francesquinho. Ele precisará dela para provar que ele é um maliano. Francesquinho fica olhando para Mariana. Juliana e Mateu confessam um para o outro que Hortência e Amadeu já sabem que Juanito é filho deles. Juliana pergunta para o amado o que eles vão fazer, já que Hortência não vai devolver o filho deles. Mateu deixa claro que eles não podem ir contra a lei. Eles têm que esperar o que o advogado que ela foi com o marido dela vai falar. Juliana concorda com seu amado. Mateu fala para Juliana que eles precisam ter paciência. Juliana tem medo que Hortência fuja com o Juanito e pergunta o que Amadeu fala sobre isso. Mateu diz que por Amadeu, Hortência devolve o filho deles. Juliana fica feliz ao saber disso. Dolores conta para Hortência que ela teve a certeza de que Juanito era filho de Juliana desde quando ela viu a foto pela primeira vez e quando ela contou a história para ela. Hortência chora desesperada porque ela não quer perder o filho dela. Dolores aconselha a filha a não fugir e se enfrentar o problema. Hortência toma coragem e afirma para a mãe que ela vai enfrentar sim. Mariana consegue encontrar a certidão de nascimento de Francesquinho. Ela fala que lá está a prova de que Francesquinho é um legítimo mariano. Maria do Socorro e Gumercindo conversam sobre a vida nova que eles vão começar agora em São Paulo. Ela confessa que nunca pensou que ele fosse se mudar daquela fazenda que ele tanto gosta. Gumercindo só espera que ele não se arrependa depois. Ele só fica preocupado em ter que deixar toda a responsabilidade nas mãos de Angélica. Desde quando ele disse para Angélica que ela era o filho homem que ele não teve, ela ficou toda orgulhosa. Gumercindo pede para eles irem dormir, e Maria do Socorro fala para o marido quanto ela ama ele. Os dois se beijam, e depois Maria do Socorro deita nos braços do seu amado. Mariana leva Francesquinho embora com ela, quando todos já estão dormindo na mansão.